Mas eu andei dando uma olhada aqui no material que nós lemos e que nós juntos conversamos e percebi que algumas coisas ainda faltavam. Então, precisávamos conversar um pouco mais ainda sobre ansiedade. Então, nós vamos continuar falando sobre ansiedade. E sem mesmo que a gente não queira, nós vamos acabar entrando em depressão. Ele vai desembocar nisso aí. Então os irmãos têm um pouco de paciência. Acredito que precisamos conversar mais um pouco sobre a ansiedade. E aí, como na última quarta-feira, eu preciso que os irmãos participem da ministração, porque eu não quero que seja uma sala de aula apenas comigo falando aqui para vocês. É necessário que vocês participem também da live, dizendo e falando o que vocês percebem e dando a opinião de vocês. Isso é imprescindível para que o momento seja bom, para que a gente possa desfrutar do momento. Então, não quero ficar aqui falando sozinho de maneira nenhuma. Então, participe do assunto, você também. Ok? Eu agradeço a Deus por cada uma das vidas que estão conosco. Deus abençoe a todos vocês. Aguarde um pouco, eu estou me achando aqui junto com alguns irmãos que estão pedindo o link. E Jesus que nos ensinou a chamar o Pai. Hoje nós vamos conversar sobre o pensamento acelerado, ou seja, a síndrome do pensamento acelerado. Entramos no reino, chamando pelo nosso papai. Ok? Então, nós vamos continuar falando sobre depressão, mas vamos falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é uma das pontas da ansiedade, uma das coisas que leva à ansiedade. Queria convidar você para pegue sua Bíblia, nós vamos usar a Bíblia, claro. Preciso que você se coloque no lugar aí o mais confortável possível e venha comigo, venha participar da live comigo, venha estar junto, ok? Feche aí os seus olhos onde você está. Você já pegou a Bíblia, pegue seu copo com água. Não se preocupe, eu não vou aqui ungir o copo de água à distância. Eu não acredito nisso. O copo de água é somente para você não ter que se levantar, para você desfrutar da live aí na totalidade. É só isso. Fique tranquilo. Não, irmão, não vou ungir água, não. Não vou ungir água, não acredito nisso, não. Feche seus olhos, vamos orar. Só vocês para me fazerem rir essa hora. Graças a Deus por isso. Ah, meu Cristo. Podemos orar? Podemos orar? Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos por estar aqui, te bendizemos esta noite por tua santidade, por tua graça, pela boa amizade que temos, por poder rir uns com os outros. Isso que é sinal de lucidez, por poder rir de nós mesmos. Isso é maravilhoso. Obrigado por sua companhia, ó eterno Deus. Ministra a tua presença em nós, ministra do teu Santo Espírito
de forma, Deus, que possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa roda de conversa. Ministra em nós, eu te peço. Nos dá sabedoria, Deus Santo e Justo. É o que eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome de Yeshua. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu convidei algumas pessoas a estar conosco aqui nessa live, essa live especial. Algumas pessoas que conhecem do assunto que nós vamos abordar. Estamos aguardando a entrada delas aqui na live, que vão nos ajudar, vamos escrever alguma coisa. Vão ser usadas por Deus para apimentar um pouco o nosso momento, a nossa live diante de Deus. Tá certo? Então vai ser bom, vai ser interessante. Vai ser interessante estarmos juntos. Mais uma vez eu peço a vocês, por favor, me digam como está chegando o som para vocês aí. A voz e o fundo musical também. Ok? Me digam se está chegando tudo bem para vocês ou se está tendo algum problema. Eu vou colocar um fundo mais suave e nós já podemos começar a conversar. Estou aguardando o retorno de vocês. Olha aí, Pastor David, meu amado, graça e paz, meu querido, que bom que o Senhor veio. Ok? O som está alto. Qual o som? Da minha voz ou o som de fundo? O fundo eu desliguei. Ok? Certo. Baixei aqui já o volume do som do fundo, é isso, né? Tudo feito ao vivo, irmãozinho. E eu fico aqui meio que sozão fazendo as coisas, então por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Na tentativa de oferecer o melhor para vocês. Meus queridos, pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, vamos ler um texto da Bíblia. Eu não estou achando aqui o... Aguardem um momento, por favor. Ah, tá aqui, achei. Achei vocês. Tava alto, né, David? Graças a Deus. Gente, está conosco aqui algumas pessoas em especial. Tá certo? E eu vou falar de todos vocês ao final. Mas está conosco o Pastor David. E eu convidei também a Raquel. A Raquel, que é terapeuta, para estar conosco. Ela deve estar entrando aí a qualquer minuto, se não entrou. Porque algumas pessoas eu não consigo visualizar que elas entraram. Por exemplo, às vezes eu tenho aqui 14 pessoas apenas na live. Mas aí o Facebook me diz que tem 100, 120, 90. Tem sempre a mais do que eu consigo ver. Então estou aguardando a entrada de todos. E ao final nós vamos orar uns pelos outros, ok? Então vocês aguardem um pouco. E tenham paciência. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Vocês não estão me escutando ou estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Graça e paz. Então é melhor sem música, né? Se for o caso, eu vou deixá-la bem baixo. Ok? Porque o... Então, existem duas pessoas que estão conosco que eu quero que vocês contem com eles também. Está conosco nessa live o Pastor David, ok? Ele está aí, eu quero dar liberdade para ele escrever, porque não vai dar para falar, infelizmente, não tem como. Para ele responder algumas perguntas, ele vai estar conosco respondendo e dizendo algumas coisas, e possivelmente eu vou estar parando nessa moderação
E conosco está também a terapeuta, professora da UES, da Universidade Estadual do Ceará, a Raquel Lima também está conosco. Raquel também tem formação nessa área do conhecimento. Ok? Então, já que você pegou sua Bíblia, já que você já está bem tranquilo em algum lugar aí, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, visto que vocês não ouviram a oração, não é isso? Então vamos orar. Feche seus olhos onde você está aí. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Deus bendito, nós te bendizemos e te agradecemos por estar aqui. Te glorificamos na beleza de tua santidade e te rendemos graças. Agradeço, Deus. Agradeço, Eterno, por mais oportunidade de estarmos juntos, de conversarmos, de nos expormos, segundo diz a tua palavra, para confessarmos uns aos outros as nossas dificuldades, nossos pecados, nossos erros. Em nome de Jesus, derrama sobre nós essa noite um bálsamo de cura, pois nesses dias difíceis necessitamos, e que nesse bálsamo possamos sentir a tua presença, possamos sentir o teu refrigério, possamos sentir o teu Espírito dentro de cada um de nós. Em nome do Senhor, ser servido, Deus, de nos visitar e nos curar, de ministrar a bênção da cura sobre nossas vidas. Eu te peço, Deus, te agradeço. Em nome de Yeshua. Amém. Amém? Meus amados irmãos, pegue sua Bíblia. Eu quero ler um texto que está aqui para nós iniciarmos. Eu quero ler um texto que está em Romanos. É um texto que eu gosto muito do livro de Romanos. Ok? Vamos ler Romanos, vamos ler o capítulo 12 do livro de Romanos. Vamos ler 2 versículos, são os versículos 1 e 2 do livro de Romanos. Pegue sua Bíblia, caneta na mão e vamos aprender. Ok? A Bíblia diz aqui em Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos repetir? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, antes de eu comentar esse versículo e já ir aqui para a conversa, eu vou dizer aqui mais ou menos o que foi que nós já conversamos na quarta-feira passada, porque nesse tema, falar de ansiedade, que é o mal do século, eu achei que seria uma coisa simples, e eu hoje já queria estar falando de depressão, mas eu percebi que não dava já para ir de cara para depressão, porque o assunto é muito rico, muito abrangente. Tanto que eu convidei algumas pessoas para estar conosco e eles já estão aqui. Então, para que você não se perca na conversa, vou passar rapidamente o que nós conversamos. Na quarta-feira passada, nós começamos a falar e falamos sobre os sintomas da ansiedade, ok? Os sintomas que eu listei, apenas alguns, não listei todos. Nós falamos sobre enxergarmos o perigo em tudo. Conversamos sobre pessoas que têm mania de comer pela ansiedade e vão assaltar a geladeira. Falamos sobre a preocupação em excesso, e hoje nós vamos focar nesse tema, preocupação em excesso.
Nós conversamos sobre alterações de sono, né? Aquele sono que não é reparador, a pessoa acorda com o corpo doído, acorda, enfim, com dores de cabeça. Nós falamos também sobre tensão muscular, falamos sobre manchas no corpo, as pessoas que têm mancha no corpo devido à preocupação. Falamos também sobre o medo que as pessoas têm de estar em público ou de falar em público. Falamos sobre ter a sensação de estar sempre à beira de um ataque de nervos, aquela sensação de que a qualquer momento você vai estourar, ou de pessoas que estão em casa e que uma pequena palavra, às vezes sem muita importância, ela serve de gatilho para que a pessoa tenha, vou usar uma palavra que não é bem própria, mas a pessoa tenha um ligeiro surto e grite, fique histérica e chore, né? Falamos também, conversamos na quarta passada sobre a pessoa sentir possíveis medos de perseguição, medo do escuro, medo do futuro, medo do relacionamento, medos de modo geral, e esses medos são irracionais, dominam a pessoa, ele não se acha capaz de concluir uma atividade, então esse excesso de medo compromete sua segurança também. Nós conversamos também sobre a pessoa ansiosa apresentar uma inquietação constante. Ela não consegue parar quieta, ela está sempre mudando de olhar, ela está sempre balançando a perna, balançando o braço, mexendo uma parte do corpo. Ela conversa com você, mas dá a impressão que ela já quer ir embora. São sintomas também de ansiedade. E outra coisa que nós vamos conversar sobre hoje também é o pensamento obsessivo. Veja, tem aquele pensamento que a pessoa não consegue dominar, ela pensa demais, ela pensa em excesso, e esse pensamento em excesso é um grande mal, mas o pensamento também obsessivo, que é a incapacidade de controlar seus pensamentos. Falamos também sobre, eu já falei um pouco, mas sobre sintomas físicos, que são aquelas condições psicossomáticas. Inclusive o pastor David, na live passada, ele falou alguma coisa sobre o assunto. Ele entrou na conversa, eu gostei que ele entrou na conversa e falou sobre isso. Você pode ver na live passada, ele diz alguma coisa, ele escreve alguma coisa. Outra coisa também nesses sintomas físicos é exatamente a cabeça que trabalha, e esse excesso, esse cansaço de pensamento, esse gastar de mais energia pensando reverbera no corpo, aí o corpo adoece. Então nós falamos disso, a pessoa sente mãos frias, suor, coração acelerado, ele tem a impressão que tem taquicardia, que tem hora que está cansado, ele tem tonturas, tem náusea, tem diarreia, tem desconforto intestinal, ele sente ondas de calor e calafrio que se alternam, ele não consegue, ele tem micção constante, dificuldade de engolir. Esses problemas no corpo, eles aparecem de várias formas para a pessoa que sofre de ansiedade. Depois conversamos e falamos sobre a ansiedade, que a pessoa ansiosa que tem aquela mania de perfeccionismo, ela quer tudo perfeito. Ela busca a perfeição nela, não tem, se frustra, se entristece, busca nos outros, também não tem. E conversamos finalmente sobre problemas digestivos causados pela ansiedade. E aí nós vamos ter vários. Nós vamos ter de gastrite, esofagite, nós vamos ter até úlcera também, porque o nervosismo passado é acumulado e o nosso estômago, como de fato que ele é uma usina nuclear, ele acaba trabalhando tudo isso, ele somatiza tudo isso, e temos essa dificuldade também no nosso aparelho digestivo. Quando temos no aparelho digestivo, geralmente ele atinge a condição respiratória, porque a gastrite
É um problema que eu tive em São Paulo, ainda luto contra a gastrite, né? E é um problema sério, né? Então, perceba que a ansiedade trabalha em tudo isso. Na quarta-feira passada, nós conversamos também sobre como a gente pode aliviar e trabalhar para não ter ansiedade. Aí eu falei sobre ler a Bíblia, né? Falei também sobre entregar a ansiedade a Deus, sobre ter uma visão das coisas numa perspectiva melhor, não focar apenas no ponto, né? Não focar apenas no problema. Falei também sobre você se habilitar a resolver cada coisa de uma vez, não tentar resolver tudo ao mesmo tempo. E falei também sobre que você precisa procurar ajuda. Entenda uma coisa, é claro que é bom, é sempre bom nós confiarmos em Deus, acreditar que Deus é um Deus capaz de curar. Mas os médicos estão aí para isso, os médicos foram deixados para nosso uso, para nós sermos abençoados também. Então precisamos procurar ajuda profissional. E hoje nós vamos finalmente conversar sobre a síndrome do pensamento acelerado. E agora, nós fizemos a leitura em Romanos, no capítulo 12, você que chegou agora, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e eu vou repetir para você e vamos começar a partir daqui. Dou liberdade aqui para o pastor David, que está conosco, também a nossa terapeuta que está conosco, Raquel Lima, está conosco, e acabou de entrar aqui o meu irmão em Cristo, meu irmãozão, que é o pastor Juliano Gansas. Deus abençoe. Então, o interessante é que você escreva, participe da live. Isso é que é interessante. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se todos escreverem, se todos participarem, o conjunto é que todos vamos aprender de alguma forma. Então, nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 12, o seguinte: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero começar daqui, ok? Eu quero que você entenda nesse versículo que aqui está a chave para você dominar o seu pensamento. Esse versículo tem alguns segredos maravilhosos. Lendo esse versículo, a grosso modo, nós podemos passar por cima dele de uma forma como um trator, lendo apressadamente. Todos nós somos muito apressados. Mas esse versículo, ele contém alguns segredos, e eu vou abrir um pouco aqui o leque para que você entenda alguma coisa desse versículo. Não que eu saiba tudo, mas para que você perceba que estava contido nele alguma coisa. Primeiro, que ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos num sacrifício vivo. E quando nós pensamos em apresentar corpo em sacrifício vivo, nós, pelo menos nós cristãos pentecostais, nós cristãos em determinada igreja, seja ela qual for, nós sempre pensamos na condição carnal. Nós sempre pensamos na condição da carne. Nós sempre pensamos na concepção sexual do corpo, que é, para nós, a parte, digamos, mais visível e para alguns a mais difícil de controlar. Mas eu quero que você perceba que quando o escritor fala o vosso corpo, além da condição carnal, e antes da condição carnal, antes da condição sexual, está aí a condição mental, porque o cérebro, a mente, faz parte do corpo. Então, quando ele diz que eu devo apresentar meu corpo, geralmente pensamos apenas em nos amortizar diante de Deus. Deixa eu me aproximar aqui, irmãos, que eu estou vendo que o ventilador está saindo o som do ventilador no microfone. Nós achamos que devemos apenas amortizar a carne diante de Deus. Mas o pensamento deve ser levado cativo também diante da presença de Deus.
E aí apresentar esse corpo, como ele diz, em sacrifício, eu quero entender e quero também que vocês entendam, que me ajudem naquilo que eu estou tentando passar para os irmãos, que a mente também deve ser levada diante de Deus e que há um sacrifício, há um grande sacrifício em você ser o detentor do seu pensamento, visto que pensamento é algo muito difícil de você dominar. Então veja, antes do problema da concepção sexual carnal que nós pensamos, tudo é trabalhado na mente. Antes de qualquer ação, a mente é quem trabalha para que depois o corpo execute. Então aqui está uma chave interessante. Se nós dominarmos a nossa mente, o nosso corpo vai deixar de fazer muitas coisas, ele vai ficar sem fazer muita coisa, porque se dominamos o que pensamos, certamente dominamos também muito das nossas ações. Porque toda ação, ela tem um pensamento anterior para que a ação seja concebida, ela deve ser pensada. E aqui nesse versículo eu consegui ver Paulo nos ensinando a dominar nossa mente, falando que é importante repensarmos a multidão de coisas, entendermos, organizarmos ou colocar um freio na multidão de coisas que nós pensamos, visto que grande parte, se não a sua totalidade, a totalidade da ansiedade, ela se dá por pensamentos que nós não conseguimos dominar. São pensamentos, medo do futuro, medo do dia de amanhã, medo das coisas que ainda não vieram, mas que ainda vão acontecer, e a nossa cabeça divaga, ela viaja, ela nos leva a vivenciar no corpo coisas que ainda não aconteceram. Tanto que a ansiedade se instala nisso aí. Eu ouvi uma concepção muito boa hoje à tarde sobre a ansiedade, que é a condição de pensar o futuro. Quem está ansioso não está vivendo o momento atual. Ele está sentado no momento, no hoje, mas ele já recebe no corpo aquilo que a cabeça dele capta e teme para o dia de amanhã. Então ele está sempre antecipado, ele está sempre vivendo o dia que virá. E esse é o problema da ansiedade, é o não dominar os pensamentos. Lendo esse versículo, eu percebi que Paulo fala exatamente disso, quando ele fala: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Frisa na sua Bíblia aí essas 3 palavras. Ele complementa, que é o vosso culto racional. Então ele chama a atenção para a razão. E razão, nesse caso, a ideia de razão é a ideia de pensamento, a ideia de conceber o pensamento, trazer à existência essa condição. E aí eu percebi que nós precisamos aprender a frear a nossa mente. E eu já vi que Deus, através de Paulo e através de Jesus, 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, ele já estava preocupado com a multidão de pensamentos que vem na nossa cabeça. Agora veja, o interessante de nós pensarmos demasiadamente e descontroladamente, eu estava assistindo uma palestra ontem e hoje, de um especialista, significa que se eu não domino o pensamento, eu estou sempre gastando a energia no meu cérebro, ele está sempre trabalhando. E quando eu gasto energia demais, quando eu não domino os meus pensamentos, quando eu não consigo colocar um freio naquilo que penso,
quando eu me deixo dominar mentalmente, quando eu divago demais, eu, através do meu cérebro, estou gastando muita energia, e essa energia gasta, essa energia que é tirada exacerbadamente, porque ele está trabalhando, ela tem que sair de algum lugar para ser suprida. E segundo o especialista, essa energia é tirada das nossas emoções. Procure entender isso, olha que loucura. Ou seja, então, eu tiro das emoções a energia que me falta para que o cérebro trabalhe e continue pensando, mesmo que eu não domine. É por isso que o ansioso não domina suas emoções. É por isso que no ataque de ansiedade, essa palavra é minha, essa palavra não é técnica, por favor. Essa pessoa se treme, essa pessoa sua muito, essa pessoa pode chorar, entre aspas, por nada. Essa pessoa pode ter um ataque de riso também, os contrários, né? Porque isso fala da falta de equilíbrio. Essa pessoa por esse sofrimento de antecipação que o David está falando aqui, o David está conversando, eu estou vendo o que ele está dizendo aqui, ele tem esse sofrimento no presente. E as emoções dela ficam subindo e descendo no adenoide, né? Ela vai e sobe, ela tem picos, tem baixa, ela sobe e desce, e esse desequilíbrio, eu acredito, aí eu vou pedir a opinião aí da nossa irmã Raquel. Eu acredito que isso pode até trabalhar nos hormônios, no caso da mulher. A mulher está mais suscetível a isso. O homem consegue se fechar mais, a mulher se abre mais para tudo isso. E aparentemente a mulher é quem sofre mais essa condição de trazer para o corpo, de mostrar mais no corpo essas manchas. O homem já é um bicho estranho. O homem é um bicho que sofre calado, ele não procura ajuda, ele não demonstra, porque a nossa sociedade se acostumou que o homem tem que estar ali, daquele jeito, a casa caindo e ele com aquela cara de paisagem, né? Nós nos acostumamos com essa, vou colocar uma palavra engraçada aqui, com esse fingimento masculino, porque na verdade o homem é muito mais frágil do que a mulher. A mulher está muito mais equipada para sentir dor, ela está muito mais equipada para combater vírus, ela está mais equipada também mentalmente. Não digo que o cérebro dela é maior, mas ela consegue ordenar melhor o cérebro. Se a mulher sofre, o homem está sofrendo muito mais, porém calado. Ele não quer demonstrar, porque aquilo pode ferir sua masculinidade e aí ele se cala. Então é isso, Marleide Mota. Viver o hoje é que é o ideal. Viver o momento de agora é que é o ideal. E por quê? Porque as emoções se tornam descontroladas, ok? E nesse oscilar das emoções, ela vai desencadear no corpo, esse processo vai desencadear no corpo, sei lá, 1001 modos de se mostrar. Mas o interessante é que o corpo mostra que você está doente. Quer ver um exemplo bem bobo disso? Você dormiu a noite inteira, acordou pela manhã com um cansaço tremendo, parece que você participou da maratona de São Silvestre. São pernas cansadas, cabeça beirando estafa. Sabe aquela sensação de que parece que vai dar dor de cabeça? Ela está chegando, você sente que ela está vindo, a nuca está pesando. Olha aí, a Raquel acabou de falar, vocês podem interagir com a Raquel aí, com o David, os dois já estão emitindo opiniões. A Raquel está falando que existe a bioquímica da emoção. Sim, de fato. Nessa bioquímica da emoção que a Raquel está falando, eu arrisco dizer que os hormônios do prazer,
os hormônios do bem-estar, que é a serotonina, esses hormônios que nos fazem sentir bem, a ansiedade, ela consome esse suporte de hormônio e a pessoa não se sente bem. Ela não sente prazer, ela não sente alegria. Ela sente tristeza, porque essa bioquímica da emoção, que eu acredito seja que a Raquel está falando, ela diz, embora os sintomas sejam mais visíveis no mundo feminino, eu acabei de dizer isso para vocês, as substâncias químicas, mas acontece tanto no mundo masculino, como também no mundo feminino. Agora, como eu falei, a mulher está mais aberta para isso, porque ela é muito mais emoção do que o homem. Tá certo? É isso? Acredito que é isso que a Raquel está falando. Por favor, participem, conversem entre vocês, dê a opinião de vocês. Voltando ao meu raciocínio, aí você acorda de manhã cansado. Você acorda de manhã com o corpo doído. Você acorda de manhã acabado, sem ânimo para ir trabalhar, sem vontade de fazer absolutamente nada e sem humor para nada. E por quê? Porque durante a noite, durante o momento que você deveria estar descansando, na verdade você não teve o sono reparador. A sua mente continuou sendo invadida de pensamentos. Você demorou a dormir à noite. Acordou cansado por causa disso. E o que aconteceu? Essa reserva de energia foi drenada. Foi tirado de você, foi roubado de você. E você conseguiu perceber isso na manhã seguinte. E aí você acordou sem humor para nada, você acordou cansado para tudo, você acordou sem paciência, você não consegue escutar, sei lá, o cão latiu, aquilo para você foi horroroso. Alguém te dá um bom dia, de repente não vai bem para você, mesmo sendo um bom dia, a voz não soou bem no seu ouvido e aquilo te irritou porque você acordou irritadíssima, acordou cansada. Então, essa energia foi tirada de você porque os seus pensamentos consumiram tudo. É por isso que Paulo está falando que você precisa ter racionalidade. Cada coisa no seu devido lugar, dominar os seus pensamentos. Então veja, a Raquel está dizendo que a ansiedade não é senão a reação comum dos seres humanos. A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doenças subjacentes se os sentimentos se tornam excessivos. Veja bem, tudo tem de um ponto equilíbrio, você precisa ter equilíbrio. Quando passa, aí sim, ela se torna excessivos, obsessivos, interferem na vida cotidiana. Então isso se reflete no dia seguinte, como eu falei para você. Acordou mal, teve esse problema. Então, a Milene já está dizendo que, por conta do excesso de responsabilidade e preocupação no trabalho, algumas vezes ela dormiu a noite toda e parecia que tinha dado só um cochilo. A noite passou no estalo. Isso acontece, realmente. Agora, o que acontece conosco hoje? O que acontece conosco hoje, o nosso pensamento, o nosso pensamento exacerbado, a multidão de pensamentos que temos e que não dominamos, que nos traz ansiedade, ou que já é uma reverberação da ansiedade, se dá pela muita informação que nós temos. Ok? Nós temos a informação do trabalho, trazemos trabalho para casa. Por exemplo, professor dá aula 2 períodos, manhã e tarde, mas ele traz provas, trabalho para corrigir, TCC para ler, ele traz trabalho para casa, ele traz problemas para casa. Ou nós temos um chefe que nos apurrinha no trabalho, aquilo acaba vindo para casa e às vezes em casa nós queremos desaguar, conversando com alguém, ou passando a dificuldade para alguém. Então, esse excesso também, como é dito aqui pela Milene, de responsabilidade, de preocupação, e esse excesso de informação que nós temos da mídia, agora nós temos informação de todo lado. Nós nos mantemos sempre ligados, sempre plugados num aparelhinho chamado celular,
pela TV, pela internet, pelo computador, seja onde for. Nós temos um excesso de informação que não temos tempo hábil para gerenciar, para colocar tudo no seu devido lugar, e tudo fica desordenado, tudo fica sem nexo, tudo fica bagunçado. E aqui é onde mora a ideia desses pensamentos exagerados, tá certo? Também, como diz aqui a nossa irmã Olivânia, o corona também veio dar uma preocupação a mais. Nós temos várias pessoas dentro de casa ansiosas, além de ansiosas, com medo. Medo do futuro, medo do dia de amanhã, medo de conversar com alguém, medo de receber alguém na porta, medo de sair para fazer compras. Todo mundo ficou. E para piorar a nossa situação, o nosso governo, seja ele estadual, municipal ou federal, não está passando segurança nenhuma para a gente. As informações são das mais loucas. Ora pode isso, ora não pode, ora vai sair, não vai. Ora tem atendimento, ora não tem, ora o remédio tal faz efeito, ora não faz, né? E em cima de tudo isso, para piorar a situação, a política, que já era uma piada, a política brasileira, que já não confiávamos neles, aquilo que eles estão fazendo, estão piorando. A nossa falta de confiança nos dá ansiedade, nos dá medo, essa insegurança gera tudo isso. Veja, o David está dizendo que o excesso de informação, o excesso de atividade, o excesso de trabalho, o intelectual, esse excesso de preocupação, o excesso de cobrança, o excesso de uso de celulares e computadores, eles geram esse pensamento acelerado, essa síndrome de pensamento acelerado. Já o Márcio Vicente está dizendo que ele não entende porque em você ter ansiedade em algo, e isso pode prejudicar em Deus. Em Deus, o Deus fazer nas nossas vidas. Márcio, isso foi falado na quarta-feira passada, mas vamos aqui. A ansiedade faz com que você se prejudique na fé diante de Deus. Por quê? Porque você não está vivendo o agora, aquilo que Deus está te oferecendo no momento. Esse excesso de preocupação impede que você entregue totalmente o seu coração a Deus, a tua mente a Deus. Impede que você confie nele. É comum, nós temos pessoas que oram a Deus, entregam o problema a Deus e quando sai da igreja toma o problema nas mãos e vai resolver. Pura e simplesmente por ansiedade, ou seja, esse relacionamento cristão-Deus, ele fica totalmente conturbado. Não é à toa que Jesus nos diz para não estarmos ansiosos com nada, nem com o que vai comer, nem com o que vai vestir, estarmos tranquilos. Ele dá aquela ideia poética de que olha os lírios do campo, olha as aves. Ele diz que o Pai Celestial alimenta a todos. Ele fala aquilo para que nós descansemos em Deus. Agora é bom percebermos todos nós que o descanso em Deus, para que eu não tenha ansiedade, se dá pelo crédito que eu dou à palavra de Deus. Eu tomo posse da palavra, descanso com a posse da palavra e aquilo me tira a ansiedade, ou seja, eu recebo paz. Jesus mesmo disse, ele recebe uma paz, a paz que as pessoas, o mundo não entende. A paz que excede todo entendimento, nós recebemos de Deus. E o que é paz que excede todo entendimento? É você permanecer tendo a sua fé e totalmente controlado quando você olha para o lado e vê outra pessoa numa situação mais leve do que a tua, mas que ela já está tendo surtos psicóticos. Aí você olha e fala, não, Deus está me dando paz, eu fico tranquilo. Está vendo? Ao mesmo tempo, respondendo a pergunta, a Raquel está dizendo que a Covid é a doença do medo, e de fato é. Nós passamos a ter medo de um parente que vai no mercado fazer compra e volta. A gente olha, fica por aí, tira a roupa ali, vai tomar banho, não toca, entra para o seu quarto. Querendo ou não, essa doença está nos separando dentro de casa.
Mas é tudo isso aí mesmo que nos traz ansiedade. As indefinições da vida, as cobranças, é isso aí que a Milene e o David estão aí falando aí. Estão, como diz o crente pentecostal, estão na mesma fiação, estão conversando a mesma coisa. Então levam tudo isso aí. A busca de resposta leva tudo isso aí. Então, estamos em todo o tempo, como diz a Raquel, discutindo o mundo, discutindo os sintomas e possíveis agentes da ansiedade. Ela está perguntando, onde nasce a ansiedade? É a pergunta que a Raquel está fazendo. Pastor Juliano Ganstas, que está conosco, está nos dando uma palavra bíblica, para que você entenda e tenha paz. Ele diz em Filipenses 4,6, não estejam inquietos com coisa alguma. E por quê? Porque Jesus já sabia, ele já sabia que a nossa ansiedade atrapalharia o nosso relacionamento com Deus. Bom, enquanto vocês vão conversando entre vocês, eu vou voltar para o versículo de Romanos para dar prosseguimento ao assunto. E vocês podem falar, nós estamos aqui lendo o que vocês estão dizendo. Pena que a gente não pode colocar todo mundo na tela, seria interessantíssimo. Então, a continuação de Romanos é que eu devo apresentar um culto racional a Deus. Então eu tenho que pensar, saber o que eu estou fazendo, ter as minhas ações condizentes com o meu pensamento, porque a minha cabeça ordena e o corpo, ele responde, ele atende. Tá certo? Então, a Bíblia está me mandando a dominar o pensamento para me apresentar diante de Deus. Ele chama isso de culto racional. É pensar o que faz. O que eu quero que você entenda aqui, você vai dizer, não, mas isso aí é na hora do culto. Entenda que o cristão, ele não tem início de culto nem fim de culto, ele está sempre cultuando. Você cultua a Deus full time. O cristão cultua a Deus nas 24 horas do dia. Se você pensa que cultua a Deus apenas no momento que entrou na igreja, das 7 às 9, das 7h30 às 9, ou das 6 às 8, aquele momento de culto, você está enganado. Você continua servindo a Deus na sua casa, você continua servindo a Deus no trabalho. Você continua sendo servo de Deus. E a Bíblia diz que você é um livro aberto. As pessoas estão lendo você a todo instante, analisando você pela sua fé. Então, a todo instante, o crente está oferecendo um culto a Deus. E aqui eu quero puxar a sardinha para esse lado. Ou seja, para que você entenda que o seu culto racional é nas 24 horas do dia. Você cultua até dormindo. A Bíblia diz que Deus aos seus dá enquanto dorme. Então Deus continua trabalhando em seu favor enquanto você está dormindo, por incrível que pareça. O cultuar do crente não para. Exatamente por isso, que a nossa vida é uma oferta sobre o altar. Até agora ninguém respondeu aí a pergunta da Raquel. Onde é que nasce a ansiedade? Ela está aguardando a resposta de vocês. Então vejam, interajam. Então veja, os nossos pensamentos, eles não param. Eles estão acontecendo em segundos, milésimos de segundos e frações de segundo, estão mudando a todo instante. Por quê? Porque recebemos informação de todos os lados, de sons, daquilo que vemos, Nós interagimos com tudo e a nossa mente está processando aquilo tudo. Está tentando dar uma ordenação àquilo tudo. E aí ele não para de pensar, ele está sempre pensando. Vamos continuar. Quero lembrar você que estamos aguardando a resposta de vocês sobre a pergunta: onde nasce a ansiedade? Então, conforme eu estava falando, e o David me disse agora, adoração não é um momento. Ele foi claro que ele está certo. A adoração é um estilo de vida. Um estilo de vida, por isso que eu falei, full time, o tempo inteiro você está adorando a Deus, o tempo todo você está prestando um culto racional. E aí a continuação do versículo, ele diz: finalmente,
e sede transformados, e não sejam conformados com este mundo. E aqui é uma coisa interessante. Aquilo que o mundo te oferece, falamos quarta-feira passada, a moda que o mundo oferece, o corpo perfeito que o mundo exige, o estilo de vida que o mundo quer que você tenha, o alimento do momento que o mundo quer te oferecer. O que mais posso dizer para vocês? Toda e qualquer vaidade que o mundo diz que você precisa ter para mostrar ser alguém, né? Aquela roupa de grife, aquele sapato de grife, aquela bolsa de grife, aquele terno italiano, aquela gravata de seda, né? Aquela botoadura que tem que ser de ouro, enfim, mostrar. O mundo exige que você mostre que tem para você ser alguém. Então ele diz, não vos conformeis com este mundo. Isso em todas as ordens, em todas as instâncias. Em tudo que você pode ver, ou também o que assunto intelectual. Tivemos a primeira resposta aqui da Marley Mota. Ela está dizendo que a ansiedade nasce do medo, da incerteza e da insegurança do que vem pela frente, ou seja, do que vem no futuro. Então, e o David está dizendo que sim, ele atende muitas pessoas com doenças psicossomáticas, ou seja, ele percebe esse somatismo na vida das pessoas. Então perceba, ele me manda não me conformar com o mundo, ou seja, não sugar tudo que me é oferecido. Vamos tomar aqui um exemplo bem bobo, bem tranquilo. Você sabe que a mídia exige hoje o corpo perfeito. Há alguns anos atrás, o corpo perfeito era da mulher gordinha. Tinha que ser gordinha, seios fartos, ancas largas. Por quê? Porque esse tipo de mulher era a mulher ideal, dava ideia de status, dava ideia de que se alimentava bem, dava ideia... Certo? Hoje é o contrário. A moda exige que a pessoa seja magra. Então a cada tempo, algo é oferecido. Mas se coloque no lugar de uma pessoa que já fez tentou de vários modos, de várias maneiras emagrecer e não conseguiu. E que ao final, não por causa da saúde, mas por causa da sua vaidade, ela parte para a briga fazendo uma bariátrica. Veja, ela assimilou tanto aquilo, estava tão ansiosa por aquilo, que foi para uma mesa de operação para poder ter aquilo que o mundo exige que ela tenha. A Raquel Lima está respondendo o David dizendo: a ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta de algumas situações do cotidiano. Ou seja, ter um pouco de ansiedade é normal. Ou anormal é você ter muita e ser dominado pela ansiedade. Então, não devemos nos conformar com o mundo. Devemos filtrar. Paulo dá um versículo maravilhoso. Ele diz para que nós ouvirmos tudo, conhecer tudo e reter o que é bom. Olha o que Paulo fala. Esse versículo vem ao encontro da nossa necessidade. Ele diz para que eu possa beliscar cada coisa, pensar alguma coisa, mas reter apenas o que me ajuda, e o que me faz crescer, o que me faz ser uma pessoa melhor, o que ajuda no meu caráter, enfim, aquilo que vai somando na minha vida a ponto de que eu seja alguém. Então eu não posso olhar para o modismo lá fora, tudo que o mundo oferece e exige, e tomar aquilo para mim. Eu devo tomar apenas o que me faz bem, o que é bom. O Márcio está respondendo que entende que a ansiedade nasce quando ficamos pensando muito em algo que está para acontecer. Já na mesma linha de pensamento da Raquel, o David está dizendo que a ansiedade comum é vital, ou seja, ela é necessária para as nossas vidas e para a construção dos nossos pensamentos. E por quê? Eu entendi, porque ela nos faz projetar, nos faz fazer planos.
Nós projetamos o futuro. Vou voltar para o versículo de Romanos. Ele diz assim: depois que você não se conformar com o mundo, ele diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E aqui está a resposta para a síndrome do pensamento acelerado, de muito pensamento na tua cabeça. A resposta e a cura está nesse versículo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E aqui eu entendo, não sei se vocês entendem como eu, ele está dizendo que eu posso renovar aquilo que eu penso. Eu posso renovar aquilo que permeia a minha cabeça, aquilo que está passeando pelos meus neurônios. E se eu posso renovar, veja, se eu posso renovar, eu posso brecar os pensamentos. Eu posso dominar os pensamentos. Porque depois que eu domino, depois que eu transformo tudo isso, finalmente eu sou abençoado no final do versículo 2. Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Respondendo ao Márcio, veja, a ansiedade faz tanta coisa que eu não sinto a boa, agradável, perfeita vontade de Deus enquanto eu não, como diz o David, enquanto eu não educar a minha cabeça, ok? O nosso eu, ele está dizendo que a nossa vida, nossa vida psíquica, ou seja, enquanto eu não educar a minha cabeça, para que a minha fé em Deus, para que o meu cotidiano esteja em equilíbrio, que é mais ou menos o que eu entendo no versículo que Paulo está dizendo. Eu só entendo essas três coisas que Deus pode fazer na minha vida quando eu colocar cada coisa no seu lugar. E aqui é necessário um exercício interessante. É que você, ao final do dia, dá uma olhada aí no que eu estou dizendo, Raquel, dá uma olhada aí também o David, né? Dá uma olhada aí vocês que estão aí me ouvindo. Ao final do dia é necessário você dar uma repensada em tudo e jogar fora as coisas que não estão te ajudando. É necessário você jogar fora aquilo que não te faz crescer. Aquilo que não te faz crescer, aquilo que não te faz melhorar, aquilo que não te ensina, aquilo que não agrega coisa boa para você, aquilo que não melhora seu caráter. Ao final do dia, você precisa fazer a mesma coisa que você faz no seu computador. Você joga na lata do lixo e esquece aquele assunto. Então é preciso fazer uma limpeza mental da mesma forma que eu faço a limpeza do meu espaço de convivência, da minha casa. Eu preciso limpar. Senão a minha cabeça vai ficar tão entulhada de problemas, vai ficar tão cheia de entulho, tão cheia de pensamentos inúteis, que a ansiedade vai me dominar. Eu não vou ter como cortar esses pensamentos e dominar esse pensamento. Então, perceba aí, o nosso amado irmão David está dizendo que precisamos, no final do dia, exercer nossa consciência crítica e a nossa consciência de escolha, que é o que eu estou dizendo. Você vai escolher o que é bom. Você vai tomar para si o que te ajuda. Ok? Pode ser, eu vou usar uma coisa mais nossa, mais de crente aqui. Pode ser uma palavra do seu pastor. Do seu, agora tem muita nomenclatura, eu morro de rir desse negócio, do seu bispo, sei lá, do seu trispo, do seu apóstolo, agora da sua apóstola, da sua bispa, seja lá de quem for. Você tem que ouvir o que foi dito e perceber se aquilo de fato te ajuda. Para fazer essa reflexão crítica e assim no final você jogar fora o que não interessa. Porque você não acumula lixo nem na sua casa, você não acumula lixo no seu corpo porque você se toma banho, você não acumula lixo nos dentes porque você escova os dentes,
tá certo? E você não acumula lixo na mente, não deve acumular lixo na mente. Você deve jogar fora o que não te interessa. Você deve simplesmente jogar no cesto do lixo, esquecer o assunto, não remoer aquele assunto. Ao final do dia você deve fazer isso e o dia seguinte já não pensar naquilo que ficou para trás. Porque você já sabe que não vai te ajudar em dias futuros. Ponto final. Isso aqui já diminuiria em muito a nossa ansiedade. Muito. Essa limpeza diária já melhoraria muito. Existe até um versículo da Bíblia que diz para não deixarmos o sol se pôr. Olha que versículo maravilhoso. Ou seja, não acorde pela manhã sem resolver o problema do dia de hoje. Deus é sábio. Nós aqui não prestamos atenção na Bíblia. Então não deixe que o sol se ponha sem que antes você resolva seus assuntos, sem que antes você resolva. Ô irmão, estou amando essa live. Vocês estão conversando, está sendo maravilhoso isso aqui. Graças a Deus por isso. Continue interagindo. Então, nós somos chamados, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não sei se você percebeu, nós somos chamados a dar conta de nós mesmos diante de Deus naquilo que nós pensamos. Eu quero que você perceba isso. Porque o ser cristão é aquilo que ele fala, o que está no coração. E quando a Bíblia fala de coração, ele fala de mente, alma, ou seja, é aquilo que eu penso. O interessante é que a Bíblia tem um versículo maravilhoso que diz assim: aquilo que o homem pensa, isso ele é. Eu não vou ficar dizendo para vocês onde é que estão os versículos. Você vai pesquisar, por favor, me ajude, porque quarta-feira que vem continuaremos aqui e você vai me ajudar a enriquecer isso aqui. Aquilo que o homem pensa, isso ele é. Se uma cabeça pensa muito lixo, o dono dessa cabeça lixo é. Se essa cabeça pensa coisas inúteis, o dono dessa cabeça inútil é. Vai percebendo, à luz da Bíblia. Eu estou fazendo assim para que você tenha uma mente bíblica. Ter mente bíblica não é decorar versículos e capítulos da Bíblia. Não. É você pensar em linha com a Bíblia, mesmo que você não saiba onde está o versículo e o capítulo. Então, se a minha cabeça pensa muita bobagem, eu sou um bobo. Quem pensa bobagem, bobo é. Então entenda isso. Tenha isso em mente. Se a minha cabeça pensa muita vaidade, vaidoso sou. Simples. Então aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Porque o meu corpo vai reagir em cima daquilo que eu estou pensando. E o pensar é um antever de projeto. É o que acontece antes que eu ponha o projeto em prática. Como foi dito aqui. A ansiedade me ajuda, de certo modo, a projetar o futuro. Verdade é. O pensamento faz parte disso. Faz parte desse processo. Então veja. E por que a Bíblia ensina que eu preciso dominar o meu pensamento? É muito simples. Vocês vão concordar comigo. A Raquel que está conosco, o David que está falando aí conosco, os irmãos estão interagindo, vocês que estão ouvindo podem dar o seu palpite também, podem dizer o que você pensa, mas a verdade é que é aqui na nossa mente que as nossas maiores guerras são travadas. É aqui na nossa mente que nós concebemos algumas coisas totalmente em solidão. E os irmãos podem concordar comigo mais uma vez que há momentos na nossa vida que a nossa mente nos trai. Bom, a Raquel está dando uma resposta. A ansiedade pode nascer de duas coisas que estão intrinsecamente relacionadas em nossas vidas: o desejo e o medo. O desejo daquilo que não está realizado, que é o próprio ego, futuro. E o ego traz parte do inconsciente, onde mora a razão, o raciocínio e o pensamento.
Deixa eu acabar de ler isso aqui para vocês. Raciocínio, pensamento. O pensamento é o que acreditamos ser verdadeiros. Pensamentos perturbadores, constantes, conversas mentais intermitentes, elas não param. Muitas conversas sobre o desejo enviados pelo inconsciente. Inconsciente, legal. Isto é, a vida do ansioso é uma vida fora do mundo real. E querendo ou não, era o que eu ia falar agora. Ou seja, eu estava dizendo o seguinte, Raquel, que a nossa mente nos trai. Você não pensa tudo o que você quer pensar e você pensa que domina a sua mente, mas você não domina. Às vezes a tua cabeça, a tua mente busca saídas, quando você está sem saída, ela busca saídas independente de você, independente da tua ação. Isso acontece com pessoas que não conseguem ordenar os pensamentos, que ainda não dominou os pensamentos. Que é o que o Paulo tenta nos ensinar. E aí, ele pode viver uma vida fora da realidade. Estou certo, Raquel, quando eu digo isso? Então ele pode viver uma vida fora da realidade. A verdadeira realidade da vida dele. Tá certo? Vamos aqui continuar. Então nós travamos nossas guerras onde? Na mente. Nós ouvimos vozes, eu vou colocar aspas aqui, nós ouvimos vozes na mente. A Bíblia dá uma, ela une, em determinados versículos, coração e mente são a mesma coisa. Assim como o coração, mente e alma, em determinados lugares da Bíblia, também são a mesma coisa. O espírito, a parte espiritual, alma. Tá certo? A alma pode ser coração, quando ele fala coração, pode ser alma. Ok? Então, aqui eu estou dizendo, vida no futuro que anseia e deseja. Eu quero aquilo do futuro. Ou uma vida imaginária. E também a vida virtual ou perceptiva. Vão interagindo com a Raquel, por favor. Pode interagir. Vai ouvindo, eu sei que você consegue ouvir e digitar também. Então, vamos continuar aqui. Então, se travamos nossas guerras na mente, nós travamos nossa guerra totalmente em solidão. Vamos pensar como crente agora, como crente pentecostal. Nós podemos ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus muitas vezes não é audível aos ouvidos. A voz de Deus é escutada na alma, parte interna. E, quando eu falo alma, eu falo nas duas partes que compõem, as duas partes espirituais que compõem, as duas partes que compõem a parte espiritual do homem, que é a alma e o espírito. São entidades espirituais. O corpo é isso que você está vendo que você tem. A cor da sua pele é o que vai virar pó, mas a alma não vira pó. E a parte espiritual não. A alma, o espírito vai para Deus, que o deu. Ou seja, a alma é conservada na esfera da redenção. Então são duas partes que estão ali. De um lado, eu vejo essa parte espiritual assim, de um lado está a alma, do outro está o espírito. Quando o espírito domina a alma, o corpo vive em função de servir a Deus e de um elevado modo espiritual de viver. Quando a alma domina o corpo, quando a alma domina o espírito, ele consegue abafar o espírito, calar o espírito, ele vai viver as procuras da alma. O que a alma procura para sentir-se bem. O interessante é que eu aprendi que a alma só consegue sentir-se bem com ela mesma. Nada do mundo alimenta essa alma e nem deixa ela no estado tranquilo, de maneira nenhuma. Então, conforme David está dizendo, é necessário que nós desaceleremos o pensamento. Em outras palavras, que aprendamos a dominar nosso pensamento, que é o que eu quero que você aprenda nessa live de hoje. Juntamente com os irmãos que estão aqui, glórias a Deus, estão me ajudando. Graças a Deus por isso. Então, travamos guerras na mente.
a nossa mente nos trai, ela nos faz imaginar coisas que não aconteceram, vamos falar a verdade, não aconteceram. Ela nos faz pensar que dissemos coisas que na verdade não dissemos. Ela nos traz momento de ilusões, mas é na alma que nós ouvimos, por exemplo, a voz de Deus. Como parte espiritual, também é na alma que ouvimos também a voz do inimigo. Vamos concordar? Mesmo que Deus fale comigo aqui na sala e eu ouça audivelmente, pelo meu ouvido, pela minha cavidade auricular, o meu martelo trabalha, os cílios cocleares trabalham com a vibração da voz de Deus, o nervo vai levar essa resposta, essa frequência elétrica para o cérebro, e o cérebro vai traduzir o que ouviu para que eu entenda. Cérebro, nesse caso, fazendo parte da alma. E aqui é que eu quero que você perceba essa luta mental que nós temos. Essa luta mental que muitas vezes ela se torna mais acirrada à noite. Ela se torna mais acirrada quando estamos em silêncio. Ela se torna mais acirrada de madrugada. Ela faz com que percamos o sono. E os pensamentos vão igual pipoca na panela, vão pulando de um para o outro, vai consumindo nossa energia, vai acabando com a nossa serotonina, vai consumindo a endorfina, vai consumindo os nossos hormônios do bem-estar e do prazer, e na manhã seguinte você acorda cansado, porque você não tem um sono reparador. Perceba isso. Perceba isso e procure assimilar a ideia disso. Então, pergunta que você pode fazer. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Como é que nós podemos dominar o nosso pensamento? Irmãos, aguenta um pouquinho, nós já estamos acabando aqui a live e nós vamos fazer uma oração, ok? A Raquel está dizendo que, segundo o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e perturbações comportamentais relacionadas com o medo. O medo é a resposta emocional e há uma ameaça iminente ou real ou perceptível, ou seja, virtual. E a antecipação da ameaça futura. Olha que maravilha. Olha que coisa elucidativa. Então vamos lá. Se travamos as batalhas na mente, se passamos noites em claro, e eu li versículos de Jó acordado, ou de o salmista passar noites em claro, ou quando a Bíblia diz, o choro pode durar a noite, mas ele diz, a alegria vem pela manhã. Mas essa noite de choro foi passada aos pés do Senhor, para que ele recebesse o bálsamo, e na manhã, no nascer do sol, que é um símbolo da presença de Deus, o sol nasceu, aclarou, acabou a escuridão, as trevas do pensamento, da noite. A noite fala de trevas, fala de perseguições. A noite na Bíblia, no mundo espiritual, fala de demônios noturnos, né? Então, esse sol dissipa as trevas no dia seguinte. Então, veja, nós podemos também participar de uma reunião, estar num culto. Quantos de vocês não foram para aula, uma sala de aula, para um culto? Esteve de corpo presente no culto, mas a sua mente lhe traiu, tirou você do culto, tirou você da reunião, tirou você da sala de aula e você não conseguiu aprender nada, nem com o culto, nem com a sala de aula, nem nada. Por quê? Porque a tua mente lhe traiu. Você não dominou a sua mente, você perdeu. Então, precisamos educar a nossa mente.
E aí, até agora ninguém respondeu nada. David está dizendo que Romanos 8,5 é um exemplo claro que o homem é dominado por aquilo que ele alimenta em pensamentos. É verdade, David. Falei isso agora há pouco, 20 minutos atrás, mas é a pura verdade. Então veja, alguém pode, fora o assunto da reunião, que você estava de corpo presente feito um zumbi, alguém pode conversar com você, você sorrir para alguém, você interagir com alguém por pura etiqueta, por pura educação, mas ele não sabe a confusão de pensamentos que você tem. Você sai daquela conversa sem saber o que foi que fulano falou mesmo, o que foi que ela disse, o que foi dado na aula, o que foi que foi exposto hoje o que foi pregado hoje no culto? Quais foram os pontos que nós conversamos naquela reunião pontual de toda segunda-feira no trabalho? O que foi que nós conversamos? Porque a sua mente está lhe traindo. Então, vou ler para você Jó. E vamos uma das respostas para você aprender a dominar seu pensamento segundo a Bíblia. Eu vou ler os versículos de Jó, não é a resposta ainda. Ele diz assim, Jó capítulo 4, versículo 12 ao 16 diz: uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai sobre os homens um sono profundo, sobrevieram-me espanto e tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conheci sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, ouvi uma voz que dizia, vou parar aqui. O que eu quero que você tenha desses versículos? O espanto noturno, o trabalhar da mente à noite, a visão que ele teve, apesar de estar na presença de Deus, apesar de Deus estar olhando para Jó, apesar de Deus proteger a alma de Jó e não deixar que o inimigo toque na alma dele. Veja, mesmo assim, ele trouxe visões noturnas, ele ouviu sons à noite. Jó acabou. Eu quero que você entenda é que Jó recebeu várias notícias rápidas. Ele perdeu os filhos, ele perdeu o gado, perdeu a riqueza, ele perdeu fazenda, né? Ele perdeu saúde, ele perdeu o conforto da esposa. Foi muita informação sobre a cabeça de Jó, sobre a mente de Jó. Ao mesmo tempo, foi muito problema vindo de vários lados e Jó não teve tempo de ordenar os pensamentos. E a noite para ele foi essa confusão de pensamentos. Perceba, entenda. Está compreendendo? A Raquel está dizendo que seria interessante discutir sobre como tratar a ansiedade sem remédio. Podemos falar disso na quarta-feira que vem, Raquel, ok? Vamos continuar o assunto e vamos aqui falar desse tratamento. Peço aqui a ajuda sua, do David, dos irmãos, de todos. É importante. Acho que todos podem dizer alguma coisa. Irmãos, podem escrever. Não tenham medo de errar, pelo amor de Deus. Errem. Nós só acertamos depois que erramos. Então, e sim, a Beatriz tem razão. A Bíblia tem muita coisa a dizer sobre a mente. O David está concordando aí com a proposta da Raquel. Vamos tomar essa proposta para nós. Vamos continuar aqui. Então, Jó recebeu muita informação, não conseguiu ordená-las, não deu tempo. Tanto que Jó, a Bíblia diz que ele assentou-se sobre cinza, nu, sem roupa, nu. Era uma ferida da cabeça à planta dos pés. Ele usava um caquinho, alguma coisa para coçar as feridas, tanto que ele diz que a pele enegreceu-se. Ele chega a falar que ele cheirava mal. Por quê? O problema de Jó, a cabeça de Jó, a guerra na mente de Jó foi tanto que o corpo adoeceu.
Procure entender isso, o livro de Jó. Está lá. É que nós passamos por cima e não vemos os detalhes. Ele somatizou todas as coisas. O corpo sentiu, a mente sentiu. Ele enfermou mesmo. Reverberou, estourou, saiu para fora. Não teve como segurar a enfermidade. A solidão foi grande. A perda foi grande. As perdas foram grandes. O golpe foi grande. O golpe foi grande em várias frentes. Foi na vida familiar, na vida afetiva com a esposa, na perda dos filhos, na perda de toda a riqueza e na solidão. Até a família se afastou dele, porque não era agradável visitar Jó. Jó não estava cheirando muito bem. O seu corpo se encheu de feridas. E aqui está um ponto máximo que a Bíblia nos mostra, fora Jesus. Jesus no Getsemane também, ele começa a suar gotas de sangue com água, porque os vasos debaixo da pele se romperam, e quando o suor saiu, trouxe o sangue. Ele somatizou também o momento antes da morte. Procure entender isso. O momento antes da morte, ele somatizou. E Jó também somatizou todas as perdas que ele teve daquela forma. O desespero dele, sentar em silêncio, ele calou. Você vai ver que Jó não diz nada até as proximidades do capítulo 40, quando Deus começa a perguntar as coisas para ele, ele conversa com os amigos, e o pior é que os amigos que vieram conversar com Jó eram amigos da onça, não eram amigos coisa nenhuma. E por quê? Porque tem momentos na nossa vida que nós estamos passando por problemas, sempre aparece um filho de Satanás para dizer, olha aí, ele pecou, ele está assim porque ele pecou. E nem sempre... Aprenda, pelo amor de Deus, que nem sempre nós passamos problemas espirituais porque pecamos. Nem sempre. Às vezes Deus permite uma luta para que aprendamos alguma coisa. Entenda, a falta de dinheiro nem sempre é característica de pecado. A enfermidade nem sempre é característica de ter pecado. Não é não. Pare de pensar com essa mente pequena, de achar que aquele negócio foi pecado. Não é, nem sempre é. E os amigos de Jó chegavam só para acusá-lo, só para dizer que ele estava errado. Confesse seu pecado, confesse seu pecado, confesse seu pecado. O que foi que você fez? Confesse seu pecado. E Jó não fez absolutamente nada errado. Ao se aproximar de alguém, você da próxima vez, não sei se tem alguém nessa condição, bata na sua boca antes de proferir alguma palavra danosa à vida dele. Porque se a pessoa está com ansiedade, fatalmente ela está depressiva. E quem está depressivo, é necessário você vigiar no que você vai dizer para ele ou para ela. Uma palavra sua pode acabar de quebrá-lo, pode acabar de empurrá-lo ladeira abaixo. Uma palavra mal colocada pode ser o gatilho para a morte. Então é necessário tomar cuidado. Às vezes, irmão, nós falamos muita bobagem. Nós olhamos, fazemos um diagnóstico. E a Bíblia não nos chamou para fazer diagnóstico nenhum. Então, muito cuidado. Muito cuidado no que você diz e no que você fala. Vamos continuar, que eu quero fechar o assunto aqui, porque nós já vamos... já vai dar aí 1h30 que nós estamos aqui, por aqui que pareça. Então vamos ver uma coisa muito simples de fazer para realinhar o nosso pensamento. Por exemplo, eu sempre faço uma brincadeira na igreja. Quando eu estou dando aula, eu peço para os irmãos pensar em alguma coisa. E eu faço a mesma brincadeira para vocês, quando eu estou dando aula, sobre dominar pensamento. Pense em alguma coisa. Por exemplo, vaca. O que você pensou? Certamente você pensou naquele animal quadrúpede que dá leite, rabo balançando, orelha, chifre, vaca. Porque vaca não tem cara de cavalo. Quando falou vaca, você pensou vaca. E se eu ficar falando nomes de animais, eu falo mentalmente, você vai associando a palavra, a fonética ao animal ou ao objeto. Então vamos lá, se eu disser para você vaca, você pensa vaca. Se eu disser muito bem, leão, o que você pensou? No animal, na juba, nos dentes, no carnívoro, aquele gato enorme. Então veja, o seu pensamento saiu
do animal ruminante, vaca, e já entrou no carnívoro, leão. E por quê? Coisa muito simples. A tua cabeça não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer algo aqui pensando outra. Por exemplo, eu consigo tocar bateria, ouvir o baixo e cantar. Ok? Mas a minha cabeça está exatamente onde? A minha cabeça está no metrônomo da bateria. Eu estou ouvindo a bateria, o andamento. A minha voz sai daquilo que está na minha mente. Eu não preciso nem pensar, eu só canto. Então, você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, você pensa uma. Então, se a noite, a sua noite está terrível, eu não consigo dormir à noite, o que eu faço, pastor? Eu quero convidar você a ler um versículo da Bíblia para você aprender aqui rápido. A Bíblia diz assim, ó, vamos ler Lê comigo em Salmos, Salmo não tem cabeça, Salmo 63, vamos ler os versículos, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha só, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, frisa aí, quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar, sublinha meditar, em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Pronto. Para ajudar você, eu quero lembrar a você do Salmo número 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele vai falando e lá pelo meio ele diz: antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pronto. Eu estou dando para você a resposta. A Beatriz está dizendo que na Inglaterra as pessoas são depressivas. Ô, irmã Beatriz, minha amada, minha querida, não é só na Inglaterra que são depressivas, não. A coisa está feia em vários lugares. E a depressão, a ansiedade é um mal que assola todos nós. Vamos aqui. Então, o que eu quero dizer para você com esses textos? O primeiro texto de Salmo 6 e o Salmo 1. O segredo é você meditar na palavra de Deus quando a sua noite estiver em claro. Por quê? Você vai abrir mão de um pensamento que lhe domina e vai pensar na palavra de Deus que te consola, te conforta, ok? Que te ensina e que te exorta. Você vai tirar um pensamento e vai colocar outro, e você vai receber paz imediatamente. Irmãos, a Raquel está falando aqui que a depressão é o... Raquel deve ter escrito alguma coisa errada. A depressão é o oposto da depressão? Não, deve estar errado. No entanto, ambas caminham juntas. Deve ser da ansiedade, não? Reveja aí, Raquel. Ela está respondendo a Beatriz. Ah, tá. A ansiedade é o oposto da depressão. No entanto, ambas caminham juntas. O depressivo vive no passado, o ansioso vive no futuro. Ambos são prisioneiros da mente. Pura verdade. Meus queridos, eu quero encerrar essa roda de conversa aqui.
E quero agradecer vocês que estão comigo. Espera um pouquinho, nós vamos orar. Não desligue ainda, nós vamos orar. Aguarde um pouquinho. E olha, nós estamos aqui em 14 pessoas que me aparecem aqui na conversa, ok? Está conosco aqui a Milene, a Sônia Saravalli, a Joceane, a Beatriz, está conosco a Marleide Mota, a Elizabeth Bete, que é lá de Oroz, está conosco a Elizabeth Rabelo, está conosco a Cleide Mar, está conosco Juliano Gansas, pastor Juliano Gansas, está conosco o Márcio, está conosco o presbítero Gediael Freitas Rosas, está conosco a Ivoneide, está conosco a Mara, está conosco a pastora Helena e conosco também o nosso amado irmão, pastor David. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Irmão, se eu não falei o nome de alguém, você me perdoa, eu estou vendo que tem mais gente assistindo, mas o nome não aparece aqui, ok? O Emerson Alves também está conosco. O Emerson Alves é meu vizinho aqui, ele podia vir aqui para casa assistir a live aqui, mas é melhor ficar longe por causa da Covid, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Raquel Lima, que está conosco. Então eu quero, agradecer muito o David, que está conosco com a formação dele. O David tem formação nisso aí, nessa área de conhecimento. E a Raquel também, que tem formação nessa área de conhecimento. A Raquel, que é terapeuta. Me parece que o David também trabalha nessa área, né, David? Você tem uma formação nessa área. Quero convidar todos vocês para estarmos aqui na quarta-feira que vem. Vamos continuar a nossa roda de conversa. Vamos continuar aprendendo juntos. Eu acho que é interessante vocês, não sei se vocês perceberam, mas o tempo passou rápido. Está conosco também a Graça Alves. A Graça Alves também está conosco. Deus abençoe a todos. Então, meus amados, quarta-feira que vem volta a estar conosco. Quero lembrar você que às 7h30, às 19h30, nós estamos aqui iniciando. Hoje é quarta, sexta-feira nós temos o estudo bíblico sobre oração, no mesmo horário, 19h30, estamos falando sobre orar, sobre oração, é a nossa sala de guerra. Então você é convidado a estar conosco na sexta, às 19h30, e domingo também esteja conosco às 19h30 no nosso culto, ok? Quero agradecer a todos vocês, graça e paz para todos. Vamos orar, queria que vocês me ajudassem em oração. A Beatriz pediu oração pelo pessoal da Inglaterra na quarta-feira passada. Eu tive a triste notícia que nós oramos por alguém no domingo, por um pastor, e ele faleceu com Covid. Tive essa triste notícia hoje. A coisa está difícil, irmãos. Só oração para nos sustentar. Então, vamos orar uns pelos outros, vamos pedir que Deus visite as vidas, que Deus trate, para que Deus derrame uma unção de cura sobre cada um de vocês. Nós necessitamos. Entenda, Deus quer nos usar para curar outros. E nessa ideia de Deus nos usar para curar outros, nós precisamos esquecer de nós mesmos para nos entregar pelos outros. Enquanto oramos pelos outros, enquanto agimos na vida do outro, Deus está nos curando, ministrando nas nossas vidas. Entenda, quando você derrama óleo na vida de alguém, assim, Deus vai estar derramando um óleo novo sobre a sua vida. Quando você não derrama óleo na vida de ninguém, Deus não manda uma unção nova sobre a sua vida. Deus só manda unção sobre a sua vida, um óleo novo, um óleo de alegria, um azeite especial, quando você pega do seu azeite e passa para alguém que necessita. Aprenda isso, por favor. E você vai ser renovado. Você vai ser renovado. Então, quarta-feira que vem, continuaremos daqui. Convido a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus bendito, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, ó Eterno. Te damos graças pelo que Tu és. Os Teus feitos são notórios. A Tua presença é marcante em nosso meio, neste lugar. Visita meus irmãos agora, derrama um bálsamo sobre eles, nos
nos dá condições de ajudar outros, nos dá condição de sermos igreja mesmo, nos dá condições de sairmos da nossa caixinha, de não sermos igreja como temos visto por tantos anos, apenas ali nas quatro paredes, apenas ali naquela denominação, apenas ali para os seus. Muda a nossa concepção, muda esse ditado que é tão falado, tão usado em determinadas denominações, quando eles dizem farinha pouca, meu pirão primeiro. Deus, isso seria hilário se não fosse triste, se não fosse trágico. Nos ensina a dar de nós para os outros, a cuidar. Porque quando cuidamos, somos cuidados por Ti. Quando damos, recebemos de Ti. Quando oferecemos, o Senhor supre a nossa necessidade. Visita cada vida, visita cada família, visita cada irmão, cada necessidade. Tu sabes, cada dúvida, cada medo desse coração. Trata nessas vidas, eu te peço. Anima teus filhos, anima teus servos e tuas servas. Formoseia esses rostos e adestra essas mãos para a batalha. É o que eu te peço, em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Eu tenho o último pedido. Convido outras pessoas a estar conosco aqui nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos. Chame as pessoas para estar conosco. Nos ajuda a divulgar esse trabalho, né? Seja liberal, use da sua liberalidade. Se você está sendo abençoado, abençoe outros. Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz para todos. Até a próxima.